Boa noite. O atraso da entrada do período de chuvas em dezembro, principalmente nas cabeceiras dos rios, obrigou o governo a ligar todas as termoelétricas instaladas no país para compensar o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. Com a intensificação das chuvas há poucas semanas, as represas passaram a recuperar o volume de água e, gradativamente, espera-se, as termoelétricas deverão diminuir sua participação na oferta de energia elétrica. A falta de chuva na hora certa e no lugar certo acabou levantando a discussão sobre os projetos hidrelétricos, que têm passado por grandes transformações de engenharia para atender às exigências ambientais, sendo a principal delas a redução ou quase desaparecimento dos reservatórios das usinas. O Brasilianas.org discute o risco das chamadas hidrelétricas a fio d'água para a segurança do sistema interligado nacional. É possível garantir a reserva de água ou de energia sem deixar de lado a redução dos impactos ambientais? Para responder essas e outras questões, convidamos Altino Ventura Filho, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Pedro Bara, que é líder da Estratégia de Infraestrutura da Iniciativa Amazônica, da rede WWF. E do Estúdio do Rio, Roberto Pereira da Araújo, que é diretor-presidente do Instituto Ilumina. E também contamos com a colaboração do repórter Luciano Cherubini. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas foram selecionadas no site www.brasilianas.org. Nessa primeira parte do programa, vamos discutir se a opção por hidrelétricas a fio d'água contribui para a insegurança energética. Eu começaria com o Altino Ventura Filho, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Nós temos uma demanda crescente. Nós temos uma capacidade de geração de energia da Amazônia, que é uma sem os grandes reservatórios e a outra com os reservatórios. Hoje, sem os grandes reservatórios, é possível assegurar um horizonte tranquilo para a oferta de energia? Inicialmente, cumprimentar o jornalista Nassif, os telespectadores, meus colegas que estão aqui debatendo. Eu poderia responder essa pergunta dizendo que o sistema elétrico brasileiro ele é planejado utilizando o que nós chamamos a diversificação da matriz energética. A principal fonte é, de fato, a hidroeletricidade, seguida da geração a gás natural, nesse momento, também a biomassa do bagaço de cana, um pouco de derivados de petróleo e a eólica que está surgindo agora de uma forma bem intensa. Essa diversificação da matriz energética respeita as particularidades de cada região brasileira. Por exemplo, o Nordeste tem uma vocação pré-eólica, o Sul também, o Sudeste para a biomassa aqui em São Paulo, as usinas, a Amazônia, a região Norte, as hidrelétricas da margem direita do rio Amazonas. Então, esse conjunto de usinas operando no nosso sistema interligado contribui para a segurança energética. É importante destacar que as nossas usinas hidrelétricas, que nós estamos planejando nesse momento, uma boa parte delas se encontra na região norte brasileira, e para a construção de reservatórios é preciso que as condições locais permitam a implantação desses reservatórios. O que eu chamo condições locais é os aspectos técnicos, os aspectos econômicos, ambientais. A região norte brasileira é uma região que tem uma característica de planície, então a implantação de reservatórios de regularização plurianual, como nós chamamos, para vários anos, existe dificuldades lá. Quando nós olhamos o histórico do planejamento dos reservatórios no Brasil, nós vemos que na região nordeste com São Francisco foi possível fazer um grande reservatório de regulação, que é o maior em área do reservatório, que é o reservatório de Sobradinho. A mesma coisa na bacia do Paraná, os reservatórios de Furna, Itumbiara, Nova Ponte e outros. Já na região sul brasileira não tinha a vocação de ser feitos reservatórios em função das características do Rio Uruguai e do Rio Iguaçu. O Rio Tocantins também é outro rio que não foi possível fazer a regularização. Não havia locais adequados para a construção de grandes reservatórios. Foi feito o reservatório de Serra da Mesa, que é grande, mas muito amontante e que não permite a regularização. E nas usinas da região amazônica, eu estou fazendo referência aos rios na margem direita do rio Amazonas, que é o Madeira, o Tapajós e o Xingu, as condições não são favoráveis para a construção de grandes reservatórios de regularização, seja pelas características hidrológicas, seja pelos aspectos ambientais. As áreas inundadas seriam muito grandes e, portanto, estamos fazendo um planejamento de priorizar as chamadas usinas a fio d'água por razões técnicas, econômicas e também ambientais. Tá, filho. Eu quero ver com o Pedro Bara, que é líder de estratégia de infraestrutura da Iniciativa Amazônica da rede
WWF. Primeiro, explicar para o telespectador o que vem a ser a rede WWF. A rede WWF é uma ONG de conservação. Nós estamos presentes em 40 países. Nós temos 5 milhões de pessoas que contribuem regularmente com a nossa organização e estamos no Brasil há quase 2 décadas. Certo. E como é que você vê essa questão das hidrelétricas a fio d'água? Resolveu esse problema ambiental ou ainda não? Eu acho que resolveu. Agora, como o Dr. Lautino falou, acho que a era dos grandes reservatórios acabou. Entendeu? Acabou porque o potencial remanescente é na Amazônia. Tá certo? E como o próprio Dr. Lautino falou, como rios de planície, vai ser muito difícil viabilizar projetos, não só ambientalmente, viabilizar economicamente ou socialmente, projetos com grandes reservatórios. Então, na verdade, a usina fio d'água é uma alternativa importante. Balbina, quando se fala nos abusos que houve em meio ambiente, foi justamente por ser uma planície. Uma planície. Exatamente, por ser uma planície. E Balbina mais complicado ainda, porque tem uma emissão de metano grande, né? Para uma planície com um reservatório extenso, mas pouco profundo. Né? Eu queria ver no Rio, Roberto Pereira de Araújo, que é diretor-presidente do Instituto Ilumina, se concorda com essa visão de que a Amazônia não comporta grandes reservatórios. Não, claro, evidente, eu acho que não é impossível se pensar nisso. Mas eu queria acrescentar um ponto, quer dizer, mesmo que nós pudéssemos fazer reservatórios que estão sofrendo uma grande pressão até mundial para que não se construa, não se resolveria o problema do risco que foi introduzido. Porque em 2002 nós tivemos mais ou menos uma relação de reservatório para carga por volta de 6 meses, ou seja, nós guardávamos água equivalente a 6 meses de consumo. Hoje, isso está caindo para 4 meses. Então, imagina o seguinte, se eu quisesse voltar para o sistema de 2002, onde já não era muito confortável, você precisa acrescentar reservatórios equivalentes a 30% do que existe hoje, porque a carga cresceu 30%. E isso daí seria uma corrida sem fim, porque você jamais conseguiria voltar a ter o tipo de conforto que nós tínhamos no passado. O que eu acho que aconteceu em 2012, na minha opinião, é um problema do modelo que gera os valores e que alimentam o despacho das térmicas. Na realidade, nós atrasamos o despacho das térmicas e não guardamos a água e agora nós estamos com um problema de conseguir encher os reservatórios e atender a carga até abril. Tá, Altino, quando a gente fala, digamos, em reservatórios, você tem nas energias alternativas maneiras de compensar quando um tipo de energia cai e o outro supre. Né? Como que é essa estratégia do Ministério com a energia alternativa para suprir eventuais problemas aí na oferta de energia hidrelétrica? Nas chamadas fontes alternativas, as duas mais importantes que estão sendo desenvolvidas no Brasil é a biomassa do bagaço de cana. Aliás, os derivados energéticos da cana-de-açúcar é a segunda fonte no nosso balanço energético, logo depois do petróleo. Isso é uma coisa única no mundo, em função do país ter adotado a produção do etanol na cana-de-açúcar ao bagaço, que, em função da safra, é utilizado para a queima e a produção de energia elétrica na indústria do açúcar do álcool, coincidente para a rede de uma forma competitiva. Então, a outra fonte é a eólica. Essas duas fontes, elas têm características muito interessantes no sistema brasileiro, porque elas são, de alguma forma, elas complementam o sistema hidrelétrico. No período em que nós temos vazões mais reduzidas, o chamado período seco das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios, essas duas fontes elas têm uma maior produção. Portanto, a incorporação dessas duas fontes no sistema hidrelétrico brasileiro é muito benéfico sobre esse aspecto da complementariedade. Mas o que tem atrasado no caso aqui do bagaço aqui em São Paulo? O que tem atrasado a entrada de mais oferta de energia? Nós temos, veja, primeiro a participação da biomassa, o bagaço de cana, já é uma fonte, é a terceira fonte na produção de energia elétrica, depois da hidrelétrica e do gás. Portanto, ela já tem uma participação significativa. Mas no etanol, você está dizendo? Não, na produção de energia elétrica a partir do bagaço de cana, que eu estou me referindo à questão da energia elétrica. Tá. Bom, agora, o que nós estamos vivendo um momento conjuntural nos últimos 2, 3 anos, em que nós tivemos algumas
situações de perdas de safra por razões climáticas. Temos também um aspecto relacionado à competitividade do etanol com a gasolina, que é uma coisa puramente conjuntural. E os investidores na indústria da sucroalcooleira do Brasil estão fazendo a renovação dos canaviais e todos os sinais são que nós vamos retornar a ter uma oferta de combustível que permitirá, digamos, a expansão da produção da biomassa a partir do bagaço de cana. Hoje você diria que qual o percentual de bagaço que é aproveitado ou que é desperdiçado? Veja, todo o bagaço que é trazido para as... Bom, no caso, a cana tem, além do bagaço, tem as folhas que a nossa legislação obriga a colher e produzir. Isso nós não estamos ainda fazendo por razões de mecanização, na colheita, etc. Agora, todo o bagaço que chega nas usinas, que produz o açúcar e o álcool, ele tem a sua utilização prioritária, que é na produção da indústria de açúcar e do álcool, e ele é utilizado nas usinas térmicas para a produção de calor na indústria e também a produção de energia elétrica. Em alguns casos, a tecnologia pode ser aprimorada, aumentando a pressão das caldeiras para melhorar o rendimento, mas, de um modo geral, o aproveitamento é feito em todo o bagaço. Tanto que nós estamos com algumas usinas que produzem biomassa que ainda não estão entregando plenamente a totalidade da energia que foram contratadas. Eu queria fazer uma referência a essas fontes alternativas, que é muito importante, tanto a eólica quanto a biomassa do bagaço de cana, que são duas fontes em que o Brasil tem em grande quantidade. Elas são bastante competitivas para a produção de energia elétrica, são complementares ao nosso sistema hidrelétrico. A tecnologia é nacional, o Brasil utiliza como tecnologia. Elas são ambientalmente extremamente favoráveis e o custo da energia é muito competitivo, o que faz com que o Ministério de Minas e Energia priorize essas duas fontes como complementar ao sistema hidrelétrico brasileiro. Eu queria voltar ao Roberto no Rio. O Roberto ele fez uma crítica, digamos, à maneira como foi gerenciado aí o sistema elétrico, que foi a demora em despachar, digamos, as térmicas. O que o Ministério alega, e a EPE alegava, é que você sempre tem que deixar para o final por uma questão de custo. E depois você faz o despacho. Qual foi a perda efetiva que o país teve, já que se não despachasse lá atrás, teria que despachar aqui na frente? Bom, não é só a perda só de água, não. É que você imagina o seguinte, você imaginar que você tenha uma postergação do despacho de térmicas da ordem de 200 ou 250 reais por megawatt-hora, e você, em alguns meses depois, você tem que despachar uma térmica de 600. Então, essa é uma conta econômica que é óbvio. Acho que não existe nenhuma aplicação no mundo que você ligue uma energia de 200 reais que vai salvar uma energia de 600 reais. Quer dizer, há uma questão, na minha opinião, há uma questão de uma certa divergência de critérios entre o planejamento e a operação. Se todos os critérios de cuidado e de pessimismo, entre aspas, que o operador tem, fossem colocados dentro do planejamento, provavelmente a estratégia seria outra. Então, eu acho uma questão estrutural que a gente precisa examinar futuramente. Bom, o jornalista Luciano Cherubini tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram selecionadas do site www.brasilianas.org. Luciano. Nassif, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Rio de Janeiro, do Ilan Livson. Ele pergunta: gostaria de saber por que há tanta demonização da geração hidrelétrica no Brasil, visto que esta fonte em outros diversos países já foi explorada até os limites dos potenciais locais. Por que justamente no Brasil organismos internacionais fazem campanhas contra as hidrelétricas se se trata de uma fonte barata, renovável, limpa e com tecnologia nacional? E completa: quais os interesses nebulosos que estão por trás dessas difamações? Pedro Bara, com você aí. Então, acho que o setor está vivendo um momento de transição na questão hidrelétrica, né? Acho que foi colocado, eu não consigo mais pensar em grandes reservatórios, eu vou ter que avançar sobre os rios da Amazônia. Então, tem uma mudança de contexto importante aí. E avançar sobre a Amazônia não significa só o impacto socioambiental na Amazônia, significa grandes distâncias também. Nós estamos indo longe dos centros de consumidores. Então,
Então não é que é questão de demonizar, é questão que nós temos outras alternativas, como o próprio doutor Altino falou, de complementariedade, porque também a curva de oferta de uma hidrelétrica é o dorso de um camelo, né? Quando chega ali na época de seca, é aquela depressão. Então também não adianta ficar colocando hidrelétrica que seriam assim, mais do mesmo, né? Eu aumento o pico, mas eu não resolvo o problema do vale. Então eu preciso entrar ali, naquele vale, entendeu? E entrar no vale significa entrar com biomassa, significa entrar com eólica de uma forma muito mais agressiva do que tem sido, na nossa opinião. Agora, isso é claro, complica muito a questão da operação. Vai ser mais difícil operar o sistema. Vai ser mais difícil operar o sistema. Essa é uma realidade que a gente também tem que encarar. Eu queria ver, até um ponto levantado pelo Roberto lá no Rio de Janeiro, que eu queria ver contigo. Quer dizer, essa questão dos fatores de risco, o sistema trabalha com cenários permanentes, é com um conjunto de variáveis ainda. Essa questão dos fatores de risco que foi colocado aí pelo Roberto, de que maneira que se tem que alterar os modelos aí para evitar essa perda de recursos, digamos, substituir uma termoelétrica no começo por um valor X, por uma outra energia com valor maior. Perfeito. Veja, todas as usinas que entram no sistema, sejam hidráulicas, sejam térmicas, sejam eólicas, elas entram contribuindo com a sua geração para a segurança energética. Desde que todas sejam calculadas corretamente, quanto é que ela dá de contribuição, no caso da eólica se tem mais vento ou menos vento, na hidráulica se tem a geração, as vazões das hidráulicas. Então, desde que corretamente adequadas, não existe necessariamente um risco exagerado de uma determinada fonte. Todas elas têm o que nós chamamos a sua garantia física, a sua capacidade de produzir energia, que é calculada em função das suas características. O ponto que foi levantado pelo Roberto é um ponto relevante, que é o nosso sistema hoje é um sistema hidrotérmico. A prioridade é a geração hidrelétrica, que é de menor custo. E nós temos uma complementação térmica, onde essa complementação térmica nós podíamos dividir grosseiramente em dois tipos de térmicas. Uma que tem o custo do combustível muito baixo e outra que tem um custo do combustível elevado. As que têm um custo de combustível baixo, elas produzem permanentemente, são usinas de base, é o caso da nuclear, a usina do carvão, a usina do gás, quando tem um contrato de take-or-pay de baixo custo. A diferença é o combustível. Perfeito, o combustível. Mas nós temos algumas usinas térmicas que são usinas que têm um custo do combustível elevado, que são de complementação. É o caso do gás, quando não tem um contrato de base, é o caso das usinas, principalmente as usinas a derivados de petróleo. Então, em algum momento, se deseja saber quanto eu tenho que complementar dessas usinas. Em geral, se trabalha com o chamado despacho econômico, procura colocar as usinas pela sua economicidade. Na operação real, se dá uma prioridade à segurança energética, ou seja, procura-se produzir nestas usinas a energia necessária para manter um nível de garantia do estoque de água nos reservatórios para atender o próximo ano, depois do período seco e o próximo período chuvoso. Então, o que se faz é o seguinte: estas usinas térmicas que têm um combustível de baixo custo, elas estão permanentemente sendo operadas. As que têm um custo maior, que é transferido para o consumidor, se procura utilizar nos momentos em que está caracterizado a hidrologia desfavorável. Então, neste caso, iniciou-se o despacho dessas usinas mais caras com as chamadas usinas a gás natural, que tem um custo maior porque elas não têm um contrato de permanente de fornecimento de gás. E as usinas térmicas derivadas de petróleo, são aquelas mais caras, elas são despachadas num período depois. Isso tudo segue regras da operação do sistema, onde o ponto básico é saber qual é o estoque de água nos nossos reservatórios para dar aquela garantia de que nós vamos atender o sistema, no caso atual, até novembro, dezembro, que é o período seco desse ano, e chegar ao que nós chamamos nível meta, que é um determinado estoque. Então, nós estamos acima desse nível mínimo. Por isso que o Ministério tem dito que as condições estruturais e, conjunturais também estão favoráveis, porque nós temos um estoque de água nos reservatórios
com esta operação que foi definida a partir de setembro e outubro, que permite o atendimento com segurança energética no nosso sistema até novembro e depois do período chuvoso no ano seguinte. O último comentário que eu queria fazer é de que, veja, o período chuvoso das nossas bacias começa em dezembro e vai até abril, aproximadamente. E os 2 meses que são mais favoráveis em termos de chuva e água nos nossos rios é o mês de fevereiro e março, que nós ainda não iniciamos. Então, veja, temos uma expectativa e que certamente vai se concretizar, porque todos os anos nós temos bastante chuva, tá certo? No lugar certo, que é em Minas Gerais, que são as cabeceiras do São Francisco, do Tocantins e da Bacia do Paraná. E esse mês de fevereiro e março são os meses mais favoráveis. Tem a famosa Águas de Março, da música. Então, mas o ponto que ele coloca, que deveria ter sido despachado mais cedo aí as térmicas para preservar esse nível. Qual o cálculo, a diferença de cálculo entre o que o Roberto coloca e o que o operador... Veja, o sinal para despachar as térmicas que têm um custo mais elevado é o sinal do estoque de água nos reservatórios, que é o que a gente chama o nível meta. Ou seja, quando há um estoque em que dá uma segurança de atendimento durante todo o período seco. Então, mas e esse sinal em setembro, tá certo? Aliás, antes de setembro, era um sinal que disparou as usinas térmicas a gás, que tem um custo maior porque não tem os contratos. As térmicas a derivado de petróleo poderiam ter sido despachadas em setembro, mas tomou-se a decisão de passar para outubro, um mês apenas. Então, esse objetivo tem como sentido, de alguma forma, economizar, porque o custo é muito elevado, desde que a segurança energética seja preservada, e como nós estamos com o estoque que dá essa garantia, então essa decisão, sob certo aspecto, foi uma decisão correta, porque o parque térmico atual do Brasil, considerando as térmicas de baixo custo e aquelas que têm um custo mais elevado, que estão todas operando nesse momento, essa de custo mais elevado é transferida para o consumidor, garante o atendimento do sistema no ano de 2003. Tá, filho. Bom, nós vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com brasilianas.org sobre o risco das usinas a fio d'água, com os convidados Altino Ventura Filho, que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Pedro Bara, que é líder da Estratégia de Infraestrutura da Iniciativa Amazônica, da rede WWF, e no Rio, Roberto Pereira de Araújo, que é diretor-presidente do Instituto Ilumina. Nesse segundo bloco, vamos discutir se a redução da capacidade de armazenamento das hidrelétricas dificulta a inserção de outras energias renováveis. Na verdade, parte dessa questão já foi respondida no bloco anterior pelo Altino, quando mostrou essa entrada aí da energia eólica e da biomassa. Eu pergunto o seguinte, em termos de tecnologia, tem outras formas de armazenar energia que não o do reservatório de água, Altino? Existem outras formas de armazenar através de baterias, que é usado nos sistemas que têm geração térmica da Europa, por exemplo, que armazena a energia solar, que à noite não tem o sol, então ele se armazena, mas essas técnicas, em geral, custam muito caro, seja em investimento, em perdas, e, portanto, é algo que existe uma dificuldade em termos mundiais de armazenar a energia elétrica na forma forma energética. O Brasil tem uma situação privilegiada, que é o fato de nós podermos armazenar a energia elétrica não na forma de energia elétrica nas baterias, mas na forma de água nos nossos reservatórios. Isso permite com que a biomassa e a eólica, que são energias que podemos chamar interruptíveis, que em alguns momentos não tem vento, portanto elas não geram, a biomassa tem a questão da safra, então é perfeitamente compatível essas fontes entrarem no sistema brasileiro. Então, mas vamos pegar a seguinte coisa aqui. Quando eu pego uma termoelétrica, a termoelétrica eu deixo lá parada lá, esperando o momento que você tem necessidade para acionar aquela termoelétrica. Então não tem desperdício, digamos assim. Se eu pego uma energia eólica e tem um vento a favor, se eu não aproveito aquele vento, já foi embora. A energia eólica vai cumprir esse mesmo papel do despacho só nas horas
de necessidade ou vai ser permanente enquanto tiver No vento? momento que a energia eólica tem vento, e bastante vento, ela produz toda a energia e entrega ao sistema interligado. Ah, sempre? Sim. Neste momento, quando ela está gerando bastante, então as hidráulicas geram um pouco menos. Então eu guardo a água nos reservatórios tá das certo. usinas hidrelétricas. Tá Então isso o Operador Nacional do Sistema faz com grande competência e tanto a eólica quanto a biomassa, toda a energia que elas produzem é entregue ao sistema interligado brasileiro. Então, eu queria ver com o Roberto essa questão do custo da energia, Roberto. Quer dizer, à medida em que não tem mais os grandes lagos na Amazônia e tem as grandes distâncias aqui dos centros consumidores, você tem um encarecimento da energia elétrica. Hoje já se pode dizer que essa nova energia que está sendo produzida na Amazônia tem preço compatível com a energia eólica, por exemplo, ou ainda tem vantagens? Olha, eu não vou resistir de fazer um comentário sobre a energia eólica, se você me permitir. A China está implantando um parque de 30 gigawatts de energia eólica e engraçado que eles estão fazendo uma combinação de baterias e solar com eólica. E não é porque quando parar de ventar essas baterias vão fornecer energia. É porque nas eólicas há um problema muito grande que elas não são variáveis, elas são interruptíveis. Então vocês imaginem o dia que o Brasil tiver um grande parque eólico e de repente para de ventar. É como se de repente a carga aumentasse de repente. Então, o que a China está pesquisando é o seguinte, no momento em que para de ventar, as outras fontes passam a fazer com que a carga, que a energia que está saindo daquele parque eólico vá decrescendo lentamente. Isso é um grande fator de custo. Eu sou grande esperançoso nas eólicas. Se você olhar os gráficos de vento e os gráficos da hidrologia, você vê que eles são muito complementares. Mas, infelizmente, só para você ter uma ideia, a ordem de grandeza que nós temos no Brasil, as eólicas até no ano passado produziram 3 terawatt-hora. E a nossa carga é 500 terawatt-hora. Então, nós estamos muito longe dessa escala. Essa questão do custo, eu acho que é uma questão muito importante. Eu realmente temo que talvez algum atraso dessas térmicas tenham sido provocadas por esse medo do aumento da tarifa. Eu acho que há uma necessidade de fazer um grande diagnóstico no Brasil de por que a tarifa subiu tanto no Brasil nos últimos 15 anos. E qual que é o seu diagnóstico aí, Roberto? Tem muitas razões. Primeiro, se você olhar, por exemplo, os maiores pagadores de retorno nas ações, em ações na Bolsa, você vai ver que a maioria das empresas são empresas distribuidoras. A revista de Exame publicou os maiores pagadores de dividendo por ação foram as distribuidoras. Há uma questão muito confusa nessa questão das revisões tarifárias das distribuidoras, né? A gente está vendo aqui agora, por exemplo, que uma parte da redução tarifária vai ser comida pelos reajustes tarifários que estão sendo dados aos distribuidores. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós vamos ter um reajuste tarifário da Light, já tivemos, aliás, um reajuste tarifário da Light por volta de 11%. Se a redução tarifária prometida é de 16%, você já fica apenas com 5%. Com a questão das térmicas, a questão está ficando cada vez mais complicada. Então, há uma série de problemas. Eu acho que nem seria capaz de reproduzir todos aqui. Tá, Altino, o governo entrou para a redução tarifária, primeiro ponto, respeito aos contratos, segundo, aproveitar as mudanças aí, vencimento aí de concessão e tudo na parte de geração. Na parte de distribuidora, o que se tem de horizonte futuro aí para poder também reduzir margem e reduzir tarifa? A distribuição, os contratos de concessão vencem a partir de 2015. A decisão da medida 579, ela focou a questão da geração e da transmissão. A antecipação foi criada a oportunidade para os agentes, aqueles que desejassem prorrogar suas concessões, desde que fosse incorporado a redução, digamos, da tarifa, seguindo o que preconiza a nossa Constituição, de que o potencial hidrelétrico ele é um bem da União.
E essas usinas hidrelétricas, no final das suas concessões, elas já estão amortizadas, já foram pagos financiamentos e tendo apenas custos de operação e manutenção, é entendimento de que não haveria como remunerar esses investimentos Deixa eu entender já uma coisa amortizados. que eu confesso que toda essa discussão eu não consegui entender. Quer dizer, a lei é clara, a Constituição é clara, essa questão da amortização, da depreciação está claro. Por que o mercado reagiu com tanta surpresa a ponto de ter uma quebra de valor aí estrondoso de Eletrobras, CEMIG e tudo mais? Veja, a perspectiva da conclusão das concessões em 2015 e 2017 é amplamente conhecido pelo mercado. Portanto, todas essas usinas hidrelétricas que pertenciam a empresas, sejam empresas, digamos, de economia mista de controle estatal, como as federais da Eletrobras, a Copel, a CEMIG, como também os empresários privados, isso era amplamente conhecido, que de acordo com as nossas regras que estão estabelecidas na Constituição e na legislação que regulamenta isso, é de que ao final da concessão, com os investimentos já plenamente amortizados, essas usinas iriam ou o Estado exploraria diretamente, conforme a Constituição, ou elas iriam para licitação, sendo que aqueles investimentos não amortizados seriam devidamente ressarcidos para os agentes, inclusive tem um fundo RGR que previa-se exatamente isso. Então isso era amplamente conhecido do mercado e o mercado não deveria ter se surpreendido com isso, porque é algo que no nosso sistema está muito clara esta regra. Deveria estar no preço, digamos. Não, isso, veja bem, não é que devia estar no preço, é que essas usinas elas já estariam amortizadas e, portanto, elas retornariam pelas regras ao governo ou então seriam licitadas dentro de regras que se entende que não deveria se remunerar os capitais já amortizados. Em relação às distribuidoras, quais vão ser as consequências? Olha, no caso da distribuição, já existe um processo de captura da eficiência, digamos, de ação do agente. Essa captura é feita através do fator K, chamado fator K, e nas revisões tarifárias é considerado, digamos, uma distribuição entre esse benefício, seja para o consumidor, seja para o agente. Então, a expectativa é de que os grandes benefícios em termos de redução de tarifa estariam associados, de fato, à geração e à transmissão. A questão da distribuição, ela vai ser tratada um pouco mais adiante. A antecipação foi feita em cima da geração e da transmissão, o que tem um impacto maior na redução de tarifa. Bom, vamos a mais uma pergunta que o Luciano Cherubini selecionou dos telespectadores. Sempre lembrando que o programa é gravado e as perguntas já foram selecionadas no site www.brasilianas.org. Luciano. A pergunta é do Caio de Oliveira, de Piraju, São Paulo. Ele pergunta: até quanto pode chegar no Brasil a participação da energia eólica no fornecimento geral de eletricidade? E se o Brasil tem domínio dessa tecnologia? Bom, eu vou transmitir a pergunta ao Roberto, lá no Rio de Janeiro. Não, o domínio da tecnologia, acredito que não, porque é uma tecnologia nova. Quer dizer, por exemplo, agora que estão surgindo as primeiras torres de 100 metros, né? E a gente não tem implantado aqui uma indústria, a gente não pode dizer que tem implantado uma indústria plena de produção de turbinas eólicas. Agora, o Brasil, com certeza, provavelmente, é um dos melhores lugares para se implantar o sistema eólico. Não só pelo fato de que nós temos os ventos constantes, que não são muito grandes. Você sabe que as eólicas elas desligam quando o vento é muito forte. O Brasil tem um vento constante e não muito forte. E, além disso, tem essa complementariedade com a hidrologia. Então, eu acredito plenamente. É uma questão de escala, é uma questão de o governo precisa se convencer de que essa é uma grande opção e que a gente precisa atacar isso certamente, porque isso é economia para o futuro. Bara, se for pegar o balanço ambiental aí de todas essas formas de energia, você falou, por exemplo, de usinas hidrelétricas que geram metano. Se for pegar uma por uma, qual que é o balanço ambiental de cada uma dessas energias? Na verdade, a questão não pode ser olhada num projeto único também, né? Principalmente para hidrelétrica, né? O problema, por exemplo, de fazer hidrelétrica na Amazônia é a escala que eu vou fazer, né? Que se eu fizer 1, 2, 3 projetos é uma coisa, se eu fizer 100, 150 é um outro impacto. Então tem um impacto cumulativo sobre a Amazônia, que é uma bacia única, um sistema único, com conectividade, porque não é só o impacto dos reservatórios, né? Tem um impacto da conectividade, os rios fluem
naturalmente. Eles pulsam, eles sobem e descem ao longo do ano. Esse movimento é um movimento de milhões de anos que explica um pouco a diversidade que existe ecológica na região. Então, tem que olhar o impacto cumulativo, não é só o impacto específico do projeto. E tem que olhar o local que ele ocorre, né? Quer dizer, no caso da eólica, por exemplo, voltando para o que o Roberto falou, além dela ter essa complementariedade com o sistema hidrelétrico, eu também vou ter vários lugares onde tem esse vento constante e não muito forte, né? Quer dizer, o Brasil tem esse paradigma da abundância. E nenhuma contraindicação ambiental? Nenhuma, porque se eu tenho lá o sistema na Bahia, se eu tenho um sistema no Nordeste mesmo, no Ceará, Rio Grande do Norte, eu tenho também ventos no Sul. Quer dizer, da mesma forma que eu tenho essa complementariedade hidrelétrica entre o sistema Sul e os outros sistemas, eu vou ter na eólica também. E a mesma coisa na biomassa, que a biomassa também tem essa vantagem, não só de entrar num momento onde é a seca, né, onde é o pior momento para as hidrelétricas, como ela tem uma vantagem locacional também que não está levando em conta. Tá. Então, não dá mais para engessar muito, acho que tem que procurar soluções específicas. O fator locacional também pesa. Agora, esse levantamento ambiental, por exemplo, você vai pegar biomassa, você consome diesel e tudo para... Sim, você tem, mas do seu ponto de vista de carbono, ela é neutra. Tá. Do seu ponto de vista de pressão sobre o sistema de transmissão, ela é mais baixa. Tá. Porque ela é a mais próxima do consumo. Entendeu? Você vai ter que ir analisando diversos componentes do teu Esse impacto. tipo de medição total dos fatores aí, as ONGs ambientais, o ambientalismo já tem esse Já tem uma levantamento? ideia. Por exemplo, a solar, que é uma ótima solução para geração distribuída, ela tem um problema na fabricação do silício, que ela tem uma pegada de carbono fóssil. Ela é um intensivo de energia, fabricação. Então, eu demoro 2 anos para recuperar aquele custo ambiental que eu tive de produzir o silício. Mas é uma ótima solução a solar também. É uma solução que o Brasil ainda está um pouco... Porque acho que tem um outro fator importante que o Roberto também tocou, a questão da indústria. Se eu entro nessas tecnologias que estão agora se desenvolvendo, eu tenho mais chance de ser um player mundial. Por exemplo, se eu entrar na eólica com mais força, eu vou entrar na área de novos materiais. Tá. Eu não estou entrando na eólica. Eu estou entrando na área de novos materiais, que interessa para a questão aeronáutica, por exemplo. Tá. Entendeu? Se eu estou entrando em silício, eu estou entrando em purificação de silício, que tem usos médicos, tem usos elétricos, entendeu? Tem uso muito na medicina. Ou seja, dá para praticar uma política de inovação aí. Exato. Eu acho que essas mesmo. duas alternativas, as três, a solar, a eólica e a biomassa, além delas trazerem complementaridade ao sistema, não na escala que tem hoje, que é uma escala como o próprio... A escala hoje é praticamente 1%, 2%, nada. Entendeu? Como é que 1%, 2% vai mexer com 100%? Não dá, entendeu? Mas ela tem essa vantagem também de que alavanca uma política de inovação. Tá. Entendeu? Eu acho que Bom, vamos a mais um intervalo em brasilianas.org. Volta já. Bom, voltamos com brasilianas.org sobre a questão das usinas aí a fio d'água e a questão do sistema elétrico. Nessa última parte do programa, vamos falar um pouquinho sobre a diversificação da matriz energética para garantir o suprimento anual e alguns outros temas aí que ficaram um pouco pendentes nos 2 blocos anteriores. Eu queria primeiro perguntar para o Roberto. O Roberto, recentemente, ele colocou essa questão dos reservatórios, que deveria haver uma exploração aí para pegar aspectos positivos aí do ponto de vista agrário, ambiental e tudo mais. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, Roberto. A visão é o seguinte, de que, na realidade, nós estamos cometendo um grande erro de imaginar que uma hidráulica é uma fábrica de quilowatt-hora que compete com uma térmica ou uma eólica, né? Ou até com outras hidráulicas. Não é nada disso. Quer dizer, uma hidráulica é um momento de uma grande oportunidade que você tem de desenvolver um projeto regional. Quer dizer, o dia que a gente entender que uma hidráulica pode ser parte de um projeto regional e não alguma coisa que vai fazer uma mitigação dos problemas que ela traz para a região, a gente talvez consiga destravar essa resistência às hidráulicas. Eu citaria como exemplo, evidentemente eu não vou poder explicar aqui por questões de tempo, mas
O Canadá está fazendo uma grande hidroelétrica lá no norte do Canadá e a questão por exemplo, dos índios, os índios fazem parte do projeto. Eles não vão ser compensados por problemas. Eles estão participando de o que será feito na região, junto com as hidráulicas, de tal maneira que atinjam a eles de uma maneira positiva. As externalidades de uma hidráulica podem ser enormes, basta você ver isso de uma outra maneira. Então, uma série de ministérios poderiam estar envolvidos na construção de uma hidráulica, não apenas na construção da usina, mas na construção daquela região que está envolvida pela construção da usina. Bom, o Ministério das Minas e Energia começa a trabalhar aí esse plano de longo prazo para o setor elétrico. Eu queria que o Altino definisse assim, se já tem condições seguras de saber, tem todas as variáveis sob controle para saber o que vai ser o crescimento da demanda aí, com a inclusão social, o aumento populacional, e de que maneira que pode ser atendido. Bom, o setor elétrico se caracteriza por uma necessidade do chamado planejamento de longo prazo estratégico, que é um planejamento não de programação de obra, mas é uma visão de próximos 20, 30, 40 anos. Isso o mundo inteiro trabalha com este horizonte, onde se procura estabelecer qual é o cenário de uma sociedade, no caso a brasileira, demográfico, econômico, as demandas de energia em horizontes de 30 anos, de tal maneira que se procure identificar quais as providências que se deve tomar no momento atual para atender esse cenário futuro. É importante destacar que, vamos supor, para definir qual é o papel das fontes térmicas, a nuclear, a utilização do carvão, a queima limpa, com as novas tecnologias, inclusive de captura de carbono, a questão do desenvolvimento tecnológico, a eficiência energética, esses estudos são muito importantes e o mundo todo trabalha com esses horizontes. Então, o Brasil hoje tem todas as condições de fazer essas investigações. Nós temos as nossas projeções demográficas do IBGE, nós temos identificado os nossos recursos energéticos. E a questão tecnológica, como é que vocês identificam? Teve uma mudança na matriz energética americana nos últimos anos, radical. Nessa mudança, há quanto tempo que já era prevista? A tecnologia dentro do setor energético é extremamente importante, porque nós estamos diante de uma perspectiva de uma evolução importante na questão tecnológica. Podemos citar o caso nos Estados Unidos da questão do shale gas, quer dizer, em que está trazendo uma espécie de uma revolução energética, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo, que é uma fonte de gás, quer dizer, muito mais econômica, com preços bastante competitivos, e isso está mudando o cenário geopolítico da energia no mundo, porque os Estados Unidos é um grande utilizador de gás natural. O Brasil tem esse potencial? O Brasil tem um potencial grande, tudo indica que nós vamos, no curto prazo, priorizar este aproveitamento, na medida em que o gás natural que hoje utilizamos no Brasil é um gás que tem os custos associados não só à produção nacional, como também à importação da Bolívia e também à importação do GNL, que é um mercado internacional, o spot, que tem custo bastante elevado. Na medida em que o país explore o shale gas, isso vai trazer uma mudança significativa no nosso quadro. O gás é um gás originário? É um gás originário de rochas que tem uma tecnologia que se usa digamos, o fracionamento, a quebra das rochas com uma injeção de água e, portanto, há uma produção desse gás e o custo dele é bastante competitivo. O Brasil tem um potencial grande, ainda não plenamente identificado, mas com os sinais são muito favoráveis. A Argentina tem também um potencial muito importante, portanto, o continente sul-americano poderá, e o Mercosul em particular, poderá ter uma mudança significativa com essa oferta do gás a preços competitivos, que poderá não só ajudar a nossa indústria a se tornar mais competitiva com o uso do gás, como também na produção de energia elétrica a preços competitivos. Pedro Bara, se for pegar esse cenário de longo prazo aí da matriz energética mundial, como que a sua organização está vendo aí esse desdobramento aí de novas energias? Então, nós temos um estudo para 2050 que é possível ter um cenário mundial sem combustíveis fósseis, né? Sem a utilização de combustíveis fósseis para geração de energia. Existe um cenário... Aqui a gente tem um conflito. Aqui o Altino está colocando que o grande salto que vai ter é um novo tipo de combustível fóssil. E como que entra, por exemplo, essa... Então, mas aí, de novo, não tem nada, o americano diz que não tem free lunch, né, em energia, né? Tudo tem seu impacto, né? O shale gas tem um consumo de água muito grande.
né? Então, ele não é que ele é adequado a qualquer região, a qualquer situação. Né? O fracionamento é feito com jateamento de água. Com jateamento. É isso que é o fracionamento. E essa água é com vários produtos químicos, entendeu? Solventes, coisa para realmente descolar aquele gás, né? Fracionar a rocha, né? Então, tem um custo. Mas isso é uma ameaça ambiental, esse novo tipo de energia? É uma pegada hídrica grande, né? E tem, dependendo, né? É feito por baixo do lençol freático, mas muita gente diz, não vai chegar no lençol freático, né? Porque é uma água cheia de agentes químicos, né? Então, se chegar no lençol freático, tem um problema de qualidade de água no lençol freático também. Então, não tem uma solução. Eu acho que o que você tocou no início, a diversificação e a forma inteligente de combinar as diversas alternativas é que é a solução ideal, entendeu? Não vai ter mais a solução mágica, né? Porque como não vai ter os grandes reservatórios, não vai ter uma solução mágica. Eu acho que a inteligência vai estar em combinar as alternativas e operar de forma inteligente também. Bom, aqui foi colocada essa questão do plano energético para 2050. Eu queria retomar um ponto que o Roberto coloca lá atrás. Você coloca que as distribuidoras de energia hoje são os maiores distribuidores de dividendo também. Isso significa que tem uma margem de rentabilidade acima da média de mercado. Numa revisão aí do plano energético, Roberto, o que seria correto, digamos assim, de definir os novos contratos de distribuição? Bom, fora o lado de que você tem esse aumento da lucratividade, né, que eu não sei se isso vai permanecer, eu acho que isso vai ser uma pressão muito grande, uma vez que nós estamos com tarifas muito altas. E aí eu acho que tem uma questão ligada à questão anterior, que é a questão da eficiência energética, né? Como vocês sabem, há uma grande perda comercial na distribuição. As pessoas até associam que as nossas perdas são na transmissão, na realidade não são na transmissão. A transmissão em alta tensão brasileira, ela tem uma perda a nível internacional, por volta de 3%, 4% de perdas. A grande perda está na distribuição. E há uma questão que deveria ser colocada, porque junta as duas coisas, que é melhorar a eficiência do sistema e, ao mesmo tempo, dar uma olhada um pouco melhor na atuação das distribuidoras. Quando você tem um roubo de energia, junto com ele você tem perda. Por exemplo, é comum você ver aqueles postes cheios de fios. Você imagine a quantidade de calor que é perdido ali. Os aparelhos eletrodomésticos, se você tem um aparelho eletrodoméstico, você pega um fio do aparelho e ele está esquentando, isso é perda. Então, há uma série de coisas que se pode fazer no lado da demanda, que, por um lado, pega a eficiência energética e, por outro lado, pega a atuação das distribuidoras. Eu não queria lembrar o seguinte, a energia roubada ou energia perdida na rede da distribuição é cobrada da gente. Então, de uma certa maneira, a distribuidora não tem muito incentivo em atuar nessa área. E, além do mais, quem tem que fazer isso é a distribuidora. A polícia não pode fazer isso. O Ministério Público não pode fazer isso, que não consegue detectar onde é que está o roubo, onde é que está a perda em termos de calor. Então, isso é uma atribuição da distribuidora. A gente podia atacar as duas coisas, de melhorar muito a eficiência do sistema, que tem perdas muito grandes na distribuição, que volta todo o problema da nossa necessidade energética para o futuro, e resolver o problema também dessa lucratividade das distribuidoras. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Luciano Cherubini. Nassif, o Tiago Armani, de Vitória, Espírito Santo, antes ele faz um comentário. Ele diz, os riscos das usinas de fio d'água são bastante grandes, vide a estiagem desse ano. Vários projetos de termoelétricas não foram concretizados de acordo com os prazos dos leilões da ANEEL. Parques eólicos leiloados em 2012 correm o risco de se tornar inviáveis. E aí ele questiona, não é hora de o governo voltar com os planos que tinha com as usinas nucleares antes do acidente de Fukushima? Altino, concorda com a visão do nosso telespectador? A questão da nuclear é uma questão que tem que ser visto dentro do médio e longo prazo. Quer dizer, o Brasil hoje tem uma política nuclear estabelecida, que é a construção de Angra 3. Ela está em construção, com perspectiva de entrar em operação dentro de 3 anos aproximadamente.
E em relação às novas nucleares, entra nesse contexto de uma visão estratégica em que, no Plano 2030, identificou a necessidade, na próxima década, do Brasil, na medida em que esgote o nosso potencial hidrelétrico, ou seja, não exista mais possibilidade de expandir as usinas hidrelétricas pelo esgotamento, em função de que uma parte dessas usinas estão em florestas naturais, reservas indígenas, etc., e que, pela nossa legislação ambiental, haveria dificuldade de aproveitá-las. Então, em função disso, o Brasil tem que prever qual é a nova fonte que será prioritária, como foi a hidrelétrica nos últimos 30, 40 anos. E dentro dessas fontes, a nuclear é uma delas. E principalmente com a geração dos novos reatores intrinsecamente seguros que estão sendo utilizados em alguns países do mundo e que está se investindo muito nisso aí. Com relação às usinas a fio d'água, eu não concordo com a questão do risco delas. Quer dizer, na realidade, se elas forem bem planejadas, elas forem computadas qual a energia que ela adiciona ao sistema, considerando as características dessas usinas, elas dão a segurança energética do sistema. Tivemos, de fato, atraso em algumas hidrelétricas, em algumas térmicas, desculpe. E não foram várias, foram algumas termoelétricas, algumas eólicas também, estão com algumas dificuldades de transmissão. Isso são eventos que acontecem, atrasos no programa de obra, mas tudo isso é considerado no planejamento, existe uma certa reserva, existem mecanismos que são utilizados. Eu chamaria atenção até para uma maior utilização no caso das térmicas existentes, caso precise ser compensada essas térmicas, e o sistema não tem, veja bem, não tem tido, de acordo com a visão do Ministério de Minas e Energia, não estamos comprometendo a segurança energética. A nuclear é mais de médio e longo prazo. Tá. Ela não resolve uma situação conjuntural, até porque a nuclear, para entrar em operação, precisa cerca de 10 anos a partir do momento que se decida a implantação dela. Esse episódio, por exemplo, da geração, aí, caso Furnas, caso Chesf, CEMIG, Eletrobras, lançou aí uma dúvida sobre segurança jurídica, uma suposta insegurança jurídica no setor. Esses investimentos em leilões e tudo, como é que vocês têm sentido isso? Há algum receio ou todas as demandas aí têm sido fornecidas aí? Não temos nenhum receio. Nós temos um modelo energético que tem respondido satisfatoriamente o grande desafio do nosso setor elétrico, que é viabilizar a energia do amanhã. Os nossos países vizinhos sul-americanos não têm um modelo semelhante. Então, esse modelo é um modelo que faz a licitação através de um leilão. Isso permite que haja uma competição, portanto, o custo da energia sai menor para os consumidores, é uma vantagem isso aí em termos de modicidade tarifária e, ao mesmo tempo, a realização do leilão permite que o agente vencedor saia com um contrato de longo prazo, um contrato de suprimento, caso seja uma hidrelétrica, de 30 anos, seja sistema de transmissão, 20 e tantos anos, etc. Esse contrato de suprimento tem garantia do recebimento das importâncias. Isso faz com que as instituições financeiras abram as suas portas, porque esses empreendimentos são project finance. Portanto, os leilões no Brasil têm sido um grande sucesso. Quer dizer, nós temos tido resposta do mercado, investimentos nacionais e internacionais, seja de empresas de economia mista, seja de empresas privadas. O BNDES tem financiado toda essa expansão da infraestrutura de energia elétrica no Brasil. E a nossa análise é que esses resultados dos leilões têm sido muito satisfatórios. Nós estamos, de fato, expandindo o nosso sistema. Os últimos leilões nos últimos anos, os resultados estão aí. No ano de 2013, nós estamos com a expectativa de entrar com mais de 8.000 megawatts no sistema brasileiro, de leilões que foram realizados nos últimos anos. Ao longo do nosso plano decenal, cerca de uma parcela muito significativa já está contratado, com preços razoavelmente competitivos, resultados do leilão, e, portanto, não estamos visualizando esse risco. É importante destacar que esses novos empreendimentos, eles têm a sua remuneração assegurada como resultado do leilão, na medida que esses capitais não estão depreciados, como as usinas já existentes, e, portanto, há um estímulo para os agentes participarem e estamos seguros de que o modelo funcionará adequadamente no que diz respeito a esse desafio da expansão do sistema de geração e transmissão do brasileiro do setor elétrico. Bom, brasileiras.org termina por aqui. Eu agradeço muito a participação de Otilio Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético
do Ministério de Minas e Energia, do Pedro Bara, que é líder da estratégia de infraestrutura da Iniciativa Amazônica da rede WWF, e do Estúdio do Rio, Roberto Pereira de Araújo, que é diretor-presidente do Instituto Ilumina. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá. Tchau, bom.